Homilia do Papa João Paulo II na solenidade da Imaculada Conceição. Ao mesmo tempo que, a primeira vez como bispo de Roma, transponho hoje o limiar da Basílica de Santa Maria Maior, apresenta-se diante dos meus olhos o acontecimento que vivi neste lugar a 21 de novembro de 1964. Era o encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, depois da solene proclamação da Constituição dogmática sobre a Igreja, que principia com as palavras Lumen Gentium, luz das gentes. Para o mesmo dia, tinha o Papa Paulo VI convidado os padres conciliares a encontrar-se aqui, precisamente no mais venerado Templo Mariano de Roma, para exprimirem a alegria e a gratidão pela obra ultimada neste dia. A Constituição Lumen Gentium é um documento principal do concílio, documento-chave da Igreja no nosso tempo, pedra angular de toda a obra de renovação que o Concílio Vaticano II empreendeu e cujas diretrizes apresentou. O último capítulo desta Constituição tem o título A Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Paulo VI, falando nesta manhã na Basílica de São Pedro, com o pensamento fixo na importância da doutrina expressa no último capítulo da Constituição Lumen Gentium, chamou pela primeira vez a Maria, Mãe da Igreja. Chamou-lhe assim de modo solene e começou a chamá-la com este nome, com este título, mas sobretudo a invocá-la, a fim de que participasse como mãe da vida da Igreja, desta Igreja que durante o concílio tornou mais profundamente consciente da própria natureza e da própria missão. Para dar maior revelo a esta expressão, Paulo VI, juntamente com os padres conciliares, veio precisamente aqui, a esta Basílica de Santa Maria Maior, onde Maria está circundada há tantos séculos da particular veneração e amor, sob o título de Salvação do Povo de Roma. Seguindo as pisadas deste grande predecessor, que foi para mim verdadeiro pai, também eu aqui estou. Depois do solene ato na Praça da Espanha, cuja tradição remonta a 1856, vim aqui em consequência de um cordial convite a mim dirigido pelo emerentíssimo arcípice desta basílica. Julgo, porém, que juntamente com ele me convidam para aqui todos os meus predecessores na Catedral de São Pedro, o servo de Deus Pio XII, o servo de Deus Pio IX, todas as gerações dos romanos, todas as gerações dos cristãos e todo o povo de Deus. Parecem dizer, vai, honra o grande mistério escondido desde a eternidade no próprio Deus. Vai, dá testemunho a Cristo nosso Salvador, Filho de Maria. Vai, e anuncia este momento especial na história, o momento de viragem da salvação do homem. Este ponto decisivo da história da salvação é precisamente a Conceição Imaculada. Deus, no seu eterno amor, escolheu desde a eternidade o homem, escolheu no seu Filho. Deus escolheu o homem a fim de que possa atingir a plenitude do bem, mediante a participação da sua mesma vida divina por meio da graça. Escolheu desde a eternidade irrevestivelmente. Nem o pecado original, nem toda a história das culpas pessoais e dos pecados sociais puderam dissuadir o Eterno Pai deste seu plano de amor. Não puderam anular a escolha de nós, do Eterno Filho, Verbo consubstancial ao Pai.
como esta escolha devia tomar forma na encarnação e como o Filho de Deus devia, para nossa salvação, fazer-se homem. Exatamente por isso o Pai Eterno escolheu para ele, entre a humanidade, a própria mãe. Cada um de nós torna-se homem, porque concebido no seio materno e dele nascido. O Eterno Pai escolheu o mesmo caminho para a humanidade do seu Filho Eterno. Escolheu a sua mãe de entre aquele povo a quem havia séculos confiara de modo especial os seus méritos e as suas promessas. Escolheu-a da estirpe de Davi e ao mesmo tempo de toda a humanidade. Escolheu-a da estirpe real, mas ao mesmo tempo de entre a gente pobre. Escolheu-a desde o princípio, desde o primeiro momento da conceição, tornando-a digna da maternidade divina, para a qual no tempo estabelecido seria chamada. Fê-la primeira herdeira da santidade do próprio Filho, primeira entre os remidos pelo seu sangue, dela recebido humanamente falando, tornou-a imaculada no momento mesmo da conceição. Toda a Igreja contempla hoje o mistério da Imaculada Conceição e com ele se alegra. Este é um dia especial da época do Advento. Exulta com este mistério a Igreja Romana e eu, como novo bispo dessa Igreja, participo pela primeira vez nesta alegria. Por isso, tanto desejava vir aqui a este templo, onde há séculos Maria é venerada como Salus Populi Romani, salvação do povo romano. Este título e esta invocação não nos dizem acaso que a salvação, Salus, se tornou, de modo singular, herança do povo romano, Populi Romani? Não é acaso esta salvação que nos trouxe Cristo e nos traz continuamente Ele só? E sua mãe, que exatamente como mãe foi, de modo excepcional, mais eminente, remida por ele, seu filho, não é acaso também ela, por ele, seu filho, chamada de modo mais explícito, simples e vigoroso ao mesmo tempo, a participar da salvação dos homens, do povo romano e da humanidade inteira? Para todos conduzir ao Redentor, para dar testemunho dele, mesmo sem palavras, só com amor, no qual se exprime o gênio da mãe, para aproximar até aqueles que opõem maior resistência, para os quais é mais difícil crer no amor, que julgar o mundo como um grande polígono de luta de todos contra todos. Para aproximar a todos, quer dizer, cada um do seu filho, para revelar o primado do amor na história do homem, para anunciar a vitória final do amor. Não pensa acaso a Igreja nesta vitória, quando nos recorda hoje das palavras do livro do Gênesis, esta esmaga a cabeça da serpente? Salus Populi Romani. O novo bispo de Roma transpõe hoje o limiar do templo mariano da cidade eterna, conhecendo a luta entre o bem e o mal, que penetra o coração de cada homem, a qual se trava a história da humanidade e também na alma do povo romano. Eis o que a este propósito nos diz o último concílio. Unir duro combate contra os poderes das trevas atravessa, com efeito, toda a história humana. Começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até ao último dia. Inserido nesta luta, o homem deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem, e só com grandes esforços e ajuda da graça de Deus conseguirá realizar a sua própria unidade. Por isso, o Papa, nos princípios do seu serviço episcopal na Catedral de São Pedro em Roma, deseja confiar à Igreja de modo particular aquela que se realizou a estupenda e total vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, da graça sobre o pecado, aquela que quem Paulo VI disse que é início do mundo melhor, a Imaculada. Confia-lhe a sua pessoa como servo dos servos e todos aqueles que com ele servem. Confia-lhe a Igreja Romana como penhor e princípio de todas as igrejas do mundo, na sua universal unidade. Confia-lhe a Euforécia como a sua propriedade. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Atipio et in mea omnia.
Sou todo seu e tudo o que tenho é teu. Sê tu minha guia em tudo. Com este simples e ao mesmo tempo solene ato de oferta, o bispo de Roma, João Paulo II, deseja mais uma vez garantir o próprio serviço ao povo de Deus, que não pode ser coisa diferente da imitação humilde de Cristo e daquela que disse a si mesma: eis aqui a escrava do Senhor. Seja este ato sinal de esperança, como sinal de esperança é o dia da Imaculada Conceição, projetada sobre o fundo de todos os dias do nosso advento. Amém.